Obtenha o determinante da matriz A igual a IJ 3 por 3 em que, né? A IJ é igual a I mais J se o I for menor do que o J. I menos J se o I for igual ao J. 3 se o I for maior que o J. Se você tem dúvida nessa parte, volta lá na aulinha de matrizes e assiste a explicação com mais calma, né? Apesar de que eu vou explicar tudo passo a passo aqui também, tá? Você começa fazendo a matriz genérica 3 por 3, que eu já fiz aqui no quadro para você, né? E agora, é assim, ó, você não vai usar as 3 fórmulas para o mesmo elemento. Não. Cada elemento aquele ali, você vai decidir qual fórmula que vai usar. Só uma você vai usar. Você vai decidir qual que você vai usar para cada um daqueles elementos. Tá bom, amiguinho? Por exemplo, é para usar a primeira fórmula, I mais J, se o I for menor do que o J. Então, sabe o que eu tenho que fazer, amiguinho? Eu tenho que procurar os elementos aonde que o I é menor do que o J, para usar a primeira fórmula. Lembrando que o I é o primeiro númerozinho. Por exemplo, no elemento A32, o I é 3 e o J é 2. Quais elementos que o I é menor do que o J? Tá aqui, ó. Quais são eles? Vamos procurar? Ó, o A12, ó, o I é menor que o J. O A13 e o A23. Então, nesses 3 elementos, eu vou utilizar a primeira fórmula. Só nesses 3. Ok, amiguinho? Nos outros elementos, eu vou ver qual fórmula que eu vou usar, tá? É assim. Então, vamos lá? Vamos calcular o A12. O A12, né? O I vale 1 e o J vale 2. Usa a primeira fórmula, I mais J. Então, 1 mais 2, não é verdade? Ele vale 3. Agora, o A13, amiguinho. O A13, vamos lá? Quanto que vale o I? O I vale 1 e o J vale 3. Então, vai ficar 1 mais 3. Não é assim? Que dá quanto? 4. Agora, o A23. O A23 vai ser, ó, o I vale 2 e o J vale 3. E 2 mais 3 vai dar 5. Então, estão encontrados os 3 primeiros elementos. Eu usei a primeira fórmula para eles. Agora, vamos ver, amiguinho, em que casos que eu vou utilizar a segunda fórmula. Bom, a segunda fórmula é I menos J se o I for igual ao J. É para usar a segunda fórmula nos elementos em que o I é igual ao J. Quais são eles? O A11, o A22 e o A33. São os elementos da diagonal principal. Não é verdade? Esse, ó. Esses 3 carinhas, o I é igual ao J. É para usar a segunda fórmula. Vamos lá então, amiguinho. A11. Quanto que vale o I? 1. E o J, 1 também. Então, como é que fica? 1 menos 1, que dá 0. Agora, o A22. O I vale 2 e o J vale 2. Então, 2 menos 2, que também dá 0, né? O A33 agora, amiguinho. O A33, o I vale 3 e o J vale 3. Então, 3 menos 3, que também é 0. Então, eu encontrei esses 3 elementos aqui. Eles valem 0. Vamos para a terceira fórmula. Quando que é para usar a terceira fórmula? É para usar a terceira fórmula quando o I for maior que o J. Então, quais são os elementos que o I é maior que o J? O A21, ó, 2 é maior que 1, 3 é maior que 1, 3 é maior que 2. Então, nesses 3 elementos aqui, eu devo utilizar a terceira fórmula. Aí você vai dizer, ah, professor, mas não tem fórmula, é só 3 que está escrito ali. Exatamente, é para usar 3, não tem conta. Não tem que fazer 2i mais j, 5i mais j, nada. É só 3. Os 3 elementos que estão ali valem 3. Certo, amiguinho? Ó, o A21 é 3. O A31 é 3. E o A32 também é 3. Né? Se fosse 5, seria 5. O valor dos 3 elementos, entendeu, amiguinho? Então assim, ó, você tem que decidir a fórmula que usa para cada um dos elementos. Agora, nós encontramos a matriz A. Ele pede para calcular o quê? O determinante dela. Então, vamos lá, amiguinho. Ela é uma matriz 3 por 3, né? Nós vamos utilizar a regra de Sarros. Vamos colocar os elementos ali primeiro? Ó, o A11 está dele, vale 0. O A12 está aqui, vale 3. O A13 está ali, vale 4. Né? O A21 está ali, ó, é 3.
O A22 está aqui, é 0. O A23 está aqui, ó, é 5. O A31 é o verdinho ali, ó, vale 3. O A32 também é verdinho, vale 3. E o A33 está aqui, ó, é 0. Essa é a matriz que eu quero o determinante. Certo, amiguinho? Essa é a matriz A. Bom, o que eu faço? Como é que é a regra de Sarros? Duplica as duas primeiras colunas, né? 0, 3 e 3. 3, 0 e 3. Vamos lá então, amiguinho? Det de A. Olha lá. Det de A é igual 0 vezes 0 vezes 0 dá 0, né? Ó, 3 vezes 5 vezes 3, 3 vezes 5 é 15. 15 vezes 3 é 45. Não é para trocar o sinal, hein? É para trocar o sinal para lá. 4 vezes 3 vezes 3, olha lá, ó. 4 vezes 3 é 12. Vezes 3 é 36. Certo, amiguinho? Agora para o outro lado, trocando o sinal, hein? 3 vezes 0 vezes 4 dá 0. Então, menos 0 ou mais 0, isso não faz diferença, né? 3 vezes 5 vezes 0 dá 0. 0 de novo, amiguinho. E 0 vezes 3 vezes 6, 3 dá 0 de novo, né? Então, acabou não fazendo diferença. Quando dá 0, você não precisa nem colocar se não quiser. Podia ter colocado só o 45 mais 36. Pronto. E quanto é que deu então? 45 mais 36 vai dar 70, 81. O valor do determinante da matriz A, que é o que a questão está pedindo, é 81. Encontre o conjunto solução das equações abaixo. Aí aqui nós temos x, 6, 2 e 3 igual a 0. Agora uma informação que eu não tinha passado antes para você. É a seguinte, amiguinho. Parece, observando aqui, que está escrito que a matriz é igual a 0. Uma matriz não é igual a 0. Não existe isso. O que está escrito aqui no quadro não é que a matriz é igual a 0. O que está escrito aqui no quadro é que o determinante da matriz é igual a 0. Ah, professor, mas onde que está aparecendo que é o determinante? É assim, ó. Toda vez que aparecerem essas barrinhas retas aqui, ó, sem a abinha do colchete, só as barrinhas retas, significa determinante. Tem que saber isso. Então as barrinhas retas, ele não precisa falar mais nada. Você tem que saber que numa matriz isso significa que é o cálculo do determinante. Entendeu, amiguinho? É aí, tá? Bom, então está escrito que o determinante é igual a 0. Como é que faz o determinante de uma matriz 2 por 2? A gente faz x vezes 3, não é isso? Ó, x vezes 3 menos 6 vezes 2. Isso tem que ser igual a 0, certo? X vezes 3 é 3x, né? 6 vezes 2 é 12. Então 3x menos 12 é igual a 0. Passa o 12 para lá. Positivo, deu uma equação de primeiro grau, né, amiguinho? Passa o 3 dividindo, porque ele está multiplicando. Então x é 12 por 3, x é igual a 4. O conjunto solução dessa equação é o 4. Possui o elemento 4. Certo, amiguinho? Então tá. Agora a segunda equação. A segunda equação diz assim, ó. O determinante é igual a 15. Como é que eu faço esse determinante? Vamos lá, amiguinho. Ó. X vezes x, não é? Menos 2 vezes x. Isso tem que ser igual a 15. Né? X vezes x dá x ao quadrado. Menos 2x igual a 15. Traz o 15 para cá com o sinal trocado. Ele vem subtraindo, né? X ao quadrado menos 2x menos 15 deve ser igual a 0. Então, amiguinho, aqui nós temos uma equação de segundo grau. Às vezes acontece, né? Se você tem dúvida em como é que resolve ela, vai na aulinha de equações de segundo grau e assiste, tá? Eu vou usar a técnica da soma e do produto, como eu uso quase sempre, né? Porque facilita. Ó, a técnica, se quiser usar básica, ela também pode, claro, né? Ó, a soma das raízes tem que ser o B com o sinal trocado. Lembrando que esse aqui é o A, esse aqui é o B e esse aqui é o C da equação, né? Então a soma tem que ser 2. E o produto é A vezes C. Então o produto tem que ser igual a 1 vezes menos 15, ou seja, menos 15. Eu quero dois números que somando dá 2 e multiplicando dá menos 15. Quais são esses números? Pois é, 3 e 5 são multiplicados a 15, né? Então a soma 2, então tem que ser o quê? Menos 3 e mais 5. Somando menos 3 com mais 5 dá 2.
Multiplicando menos 3 por 5, eu encontro menos 15. Então, amiguinho, o x uma linha vai ser quem? O menos 3 e o x duas linhas vai ser o 5. Lembra que no final tem que dividir pelo a os dois valores, né? Só que aí dividir por 1 não vai mudar nada. Então as raízes da equação são essas, menos 3 e 5. Se fizer básica, ela vai dar a mesma coisa, tá? Então o conjunto solução dessa nossa segunda equação da alternativa B possui os elementos menos 3 e 5. Ok, amiguinho? Encontre o conjunto solução das equações abaixo. Então olha aqui, amiguinho, as duas barrinhas retinhas, né, numa matriz indicam o quê? Determinante. Então eu estou dizendo que o determinante dessa matriz é igual a 5. Vamos resolver a equaçãozinha, amiguinho? Vamos lá então. Eu já dupliquei as duas primeiras colunas, né? Vai utilizar a regra dos sarros, não é verdade? Então tem que duplicar as duas primeiras colunas aqui no fim. O processo é aquele que a gente aprendeu, certo, amiguinho? Olha só, x vezes 1 vezes 3 dá o quê? 3x, né? Menos 3 vezes 1 vezes 1 dá o quê? Dá menos 3. Menos 2 vezes 2 vezes 4, olha só, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 vezes 4 dá menos 16. Não é para trocar o sinal. Quando é assim, você deixa o sinal que deu. Para o outro lado, você troca o sinal. Ó, 1 vezes 1 vezes menos 2 daria menos 2. O que você coloca ali? Mais 2, né, amiguinho? Cuidado, hein? Mais 2. 4 vezes 1 vezes x daria 4x. Você coloca menos 4x. 3 vezes 2 vezes menos 3... 3 vezes 2, 6. 6 vezes menos 3 daria menos 18. O que você coloca? Mais 18. É isso? Isso é igual a 5. Tá? Então vamos lá agora. 3x menos 4x dá menos x. Menos 3 com menos 16 dá menos 19. Vamos lá. 3 menos x menos 19. 2 mais 18 dá 20. Mais 20 igual a 5. Pode ser, amiguinho? Então tá. Menos 19 mais 20 dá mais 1, né? Então, menos x mais 1 é igual a 5. Passa 1 para lá subtraindo. Menos x é igual a 5 menos 1, né? Menos x é igual a 4. Certo, amiguinho? Aí, como o x está negativo, a gente costuma multiplicar por menos 1, né? Para tornar ele positivo. Só que tem que multiplicar os dois lados. Então, o x passa a ser menos 4. O conjunto de solução dessa primeira equação é exatamente esse, ó. A solução dela é igual ao elemento menos 4. Alternativa B, amiguinho. Eu já dupliquei as duas primeiras colunas, né? Aí está escrito que o determinante é igual a menos 10. Então, vamos encontrar o x, né? Seria a solução da nossa equação. Vamos lá? Ó, 2 vezes 1 vezes menos 3 dá o quê? Dá menos 6, não é verdade? Menos 3 vezes menos 1 vezes 1. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Vezes 1 dá 3 positivo. Não é para trocar o sinal, hein? Trocar o sinal é para o outro lado. Uma vez x vezes x dá x ao quadrado, né? X vezes x, x ao quadrado. Certo, amiguinho? Agora para o outro lado. 1 vezes 1 vezes 1 daria 1. A gente coloca menos 1. X vezes menos 1 vezes 2 daria menos 2x. Nós colocamos o quê? Mais 2x. E menos 3 vezes x vezes menos 3. Ó, cuida aqui, hein? Menos 3 vezes menos 3 daria mais 9x. Não daria mais 9x, amiguinho? Então agora é menos 9x. Certo? Isso é igual a menos 10, né? Que é o que está ali. Certo? Então vamos lá? Ó, x ao quadrado primeiro, né? 2x menos 9x dá menos 7x. De acordo? Menos 6 mais 3 menos 1, deixa eu ver. Menos 6 com menos 1 dá menos 7. Menos 7 mais 3 dá o quê? Dá menos 4. Igual a menos 10. Traz o menos 10 para cá somando. X ao quadrado menos 7x menos 4 mais 10 é igual a 0. Então lá, ó. X ao quadrado menos 7x mais 6 é igual a 0. Certo, amiguinho? Agora vamos usar a técnica da soma e do produto. Nós temos uma equação de segundo grau.
você vai lá e assiste a aulinha de equações de segundo grau, tá, amiguinho, se você tem dúvida. Então vamos lá, ó. A soma tem que ser o quê? O B com o sinal trocado. A soma tem que ser 7. Ó, esse é o A, o B e o C, né? A soma é o B com o sinal trocado. Produto é A vezes C, ou seja, 1 vezes 6, 6. Eu quero dois números que somando eles dá 7 e multiplicando dá 6. Quem são esses números? 1 e 6, né, amiguinho? 1 mais 6 é 7, 1 vezes 6 é 6, né? Então meu x' seria o 1 e o x duas linhas seria o 6, né? São os valores que eu encontrei aqui. Só que tem que dividir pelo A no final, né? Só que o A é 1, né, amiguinho? Dividir por 1 não muda nada. 1 sobre 1 e 6 sobre 1. Então, nós temos no conjunto de solução dois elementos, 1 e o 6. As duas respostas servem, tá? Então está aqui a solução dessa equação, 1 e 6. A solução da alternativa B.